Bom dia, estamos iniciando o programa Saúde em Foco de hoje. Eu estou aqui com o Dr. Pedro. Doutor, seja bem-vindo. Nós fizemos uma live pela página da TVE e do programa, que foi bastante assistida e comentada, e por esse motivo eu convidei o doutor para que viesse aqui hoje para a gente falar o mesmo tema da live e aí poder estar atingindo mais pessoas, né, doutor? O tema da nossa live era realidade e esperança em relação ao tratamento da Covid-19. E a gente percebe que quando iniciou lá atrás a pandemia, a gente ouvia falar por televisão, enfim, ninguém usava máscara, de repente, obrigatório o uso de máscara, né? Cada um tem a sua opinião, talvez lá no começo a gente se cuidava mais do que agora, né? Por já estar um certo tempo aí a pandemia, a gente vai relaxando, querendo ou não. E eu queria que o doutor falasse para nós um pouquinho da real situação. Se a gente precisa continuar se cuidando, tomando todas as medidas, o que está acontecendo? Ouviu-se falar muito, e nós vamos falar um pouquinho também a respeito do plasma, que está sendo comentado bastante. No início não existia tratamento, uns eram favoráveis à medicação, outros não, né? Como que é? Agora tem um tratamento, existe um tratamento? Então vamos falar um pouquinho a respeito disso, que é bem polêmico também, né, doutor, o assunto. Agradeço a oportunidade de estarmos juntos novamente. Programas como esse, iniciativas como a que você tem, desmistificam as coisas e trazem a informação consistente, a informação verdadeira e que dá segurança às pessoas. Hoje, com acesso à internet e, infelizmente, o sistema de inteligência artificial que existe na internet, você acaba acessando aquilo que você concorda, você acaba acessando aquele viés que você é partidário e você acaba tendo falsas verdades sobre as coisas. Então, você citou o exemplo de medicamentos. Se a pessoa é favorável ao uso de tal medicamento, ela já deu um like, ela já fez um comentário, só vai aparecer coisa positiva daquele medicamento para ela. E ela acha que a realidade é assim. E, na verdade, a ciência, no meio da pandemia, ela precisa, por sobrevivência da humanidade, ir se adaptando às situações. E é o que nós estamos passando. No início, nós tínhamos algumas recomendações que hoje caíram por terra, ao passo que determinadas condutas antes não eram recomendadas e hoje sim nós fazemos amplamente para os pacientes. Nós somos obrigados a aprender ao longo da pandemia a melhor forma de conduzir as coisas. Concordo que antes nós tínhamos um medo descabido, um medo que era desproporcional à realidade. Cidades como a nossa mesmo tiveram fechamento de comércio, né, que as pessoas chamaram de lockdown, antes mesmo de ter nenhum caso na cidade. Só que os setores sociais precisam sobreviver. É claro que hoje é impossível submeter os setores econômicos a um outro fechamento de comércio. Ou seja, nós somos obrigados a conviver com a doença. Ao passo que o fato de fazer com que as pessoas realmente tenham que conviver, cria uma maior taxa de transmissão comunitária. E aquela teoria de que os grupos vão criando resistência também se torna uma verdade. Ah, doutor, então só está falando que para que todo mundo fique bem, todo mundo pode sair na rua. Eu falei, não. Eu só estou dizendo que cientificamente é provado que determinada população, quando aumentar a taxa de convivência entre esses indivíduos, aqueles que são predispostos a terem mais resistência irão adquirir a resistência. Só que, infelizmente, aqueles que são predispostos a sofrerem com a doença, certamente, com a maior taxa de transmissão, irão desenvolver formas graves. E nós temos que lutar pela vida. Se nós temos 5% de pessoas que vão evoluir para formas graves, nós temos 1% de pessoas que vão evoluir para formas muito graves e ir a óbito, numa população como do tamanho da nossa região, nós estamos falando de muita gente. Então nós temos que nos dedicar às medidas que nós podemos. A ciência tem os tratamentos, a ciência tem as medidas de prevenção que nós vamos conversar ao longo da sua entrevista, mas as pessoas têm algo a fazer. As pessoas devem respeitar as pequenas colaborações. Então, usar máscara colabora para a proteção? Sim, colabora. Mas nós estamos usando máscara e as pessoas continuam doentes. Não estou dizendo que a máscara evita totalmente que as pessoas contraiam o coronavírus, não é verdade. Usar a máscara é um dos elementos. O distanciamento social é outro. O vírus não voa, então por mais que eu esteja projetando na minha fala, ele não vai chegar até você.
Se nós criarmos medidas que se somem, sejam medidas governamentais, por força de lei, por força de decreto, medidas de consciência e respeito das pessoas, essas medidas vão se somar a tudo que a ciência vem fazendo para que, ao final, nós tenhamos a paz e a saúde que precisamos. Muito bem. O que eu comentei, doutor, no início, que parece que as pessoas estavam mais atentas aos cuidados, enfim, e agora a impressão que dá é que foi dada uma relaxada a partir do momento que, por exemplo, num prédio, no corredor, vários apartamentos, você passava, você via os sapatos sempre para fora, agora você não vê mais, né? Não se tinha aglomeração, não se ia a restaurantes, por exemplo. Hoje, às vezes, você passa, você vê locais muito cheios, né? Você acha que isso é verdade, que isso tem que acontecer e uma hora vai acontecer? Como que funciona? Então, Oswaldo, é uma triste realidade do ser humano, que é a capacidade incrível que o ser humano tem de ser egoísta e mesquinho. É lamentável que a nossa humanidade seja assim. No começo, as pessoas tinham muito mais cuidado porque elas pensavam que elas mesmas poderiam ficar facilmente doentes. À medida que percebeu-se que algumas pessoas fazem formas assintomáticas, que algumas pessoas fazem formas muito leves, e que acabam ficando doentes, indo para o hospital, uma pequena parcela dos indivíduos, e a pessoa tem a falsa sensação de proteção com isso, ela não se preocupa com o outro, ela não se preocupa com o seu semelhante. Ela entende que, bom, se a parcela que fica doente é muito pequena, se isso tem pouca chance de me atingir, tudo bem. Eu não vou usar máscara, eu não vou guardar meu sapato para fora de casa, eu vou para o barzinho, eu vou poder sair, eu vou para o Lago de Larias, eu vou para a praia, dependendo do lugar que a pessoa mora. Porque a consciência, ela deve passar pelo respeito, pela consideração ao semelhante, e não existe. É um triste fato da humanidade. O ser humano tende a ser egoísta, tende a ser mesquinho. Então, essa é a mudança. Se você me fala assim, o comércio, ele precisa flexibilizar o isolamento, é uma questão de sobrevivência. É necessário que os setores econômicos continuem gerando recursos, porque nós não podemos criar, a partir da crise da saúde, uma crise econômica, as pessoas morram de fome e eu perco o emprego. Isso é uma coisa. Flexibilizar as medidas de consciência, simplesmente porque você entendeu que a chance de você ficar doente é muito pequena e por isso você não se importa com seu vizinho de 80 anos, com seu vizinho que tem doença cardíaca ou diabetes, isso é mesquinhez, isso é egoísmo. E, infelizmente, na minha interpretação, essa é a causa da flexibilização das medidas que estão acontecendo. Muito bem. Doutor, a gente tinha algumas recomendações no início da pandemia que mudaram, né? Uma delas é em relação a quando eu procurar atendimento. No início da pandemia, falavam para você esperar, apresentar de forma mais grave, enfim. Agora não, apresentou sintomas leves, você já tem que procurar um médico. Existem outras doenças, por exemplo, um câncer que quando você descobre no início, as chances são muito maiores. A gente pode comparar? Veja, quando se trata de uma pandemia, Oswaldo, quem determina essas orientações tem uma visão global, baseado na periculosidade da doença e nos recursos que tem disponível para tratar essa doença. O ministro da Saúde, na época, ou qualquer um que pudesse ditar essas normas e com a velocidade que isso se difunde pela internet, sabia que não havia estrutura no sistema de saúde competente naquela ocasião para atender todo mundo se houvesse uma debandada dos pacientes para procurarem no início dos sintomas. Já se sabia, o que nós sabemos hoje, que a grande maioria dos pacientes não iria desenvolver formas graves. Então, se você não tinha o recurso, e se você sabia que se as pessoas procurassem os sistemas de saúde todas de uma vez só, haveria um colapso da saúde porque outras doenças continuavam acontecendo. Os hospitais já tinham fila, os hospitais já tinham pacientes na maca e no corredor por outras doenças. Então, a política pública da época foi: você não procure atendimento nas formas leves, porque é uma verdade, a grande maioria vai fazer formas leves. Fique em casa, tome medicações para os sintomas, porém, se você tiver falta de ar, limitação respiratória, que é um clique para a forma grave, daí você procura atendimento. Então, criou-se essa imagem para poder dar sustento ao fluxo
do sistema de saúde, que na época ainda era inoperante. À medida que a doença evoluiu, nós percebemos duas coisas. Os locais se equiparam. Exemplo que acontece na nossa cidade. Todos os hospitais, públicos e privados, de alguma forma mudaram a sua rotina. Abriu-se leitos novos, você mudou alas que eram destinadas a determinada doença para atender a Covid, você criou portas novas, leitos novos, você criou um fluxo novo. Então isso aconteceu. Então esse recurso no nosso micro-universo dá para perceber que aconteceu aqui na cidade. E nós percebemos também ao longo da doença que mesmo aqueles que começam com formas leves, podem a partir do 6º, 7º, 8º dia, evoluir com uma agressividade absurda. E daí os sintomas viram rapidamente e o paciente naquela de fico em casa, ele desenvolve uma forma tão grave e que é difícil dar a volta depois. Então, hoje nós percebemos mais comodamente, com os sistemas de saúde melhor equipados, que a melhor forma de atender a Covid é precocemente. Inclusive, há terapias extremamente eficientes que só funcionam se forem feitas na forma inicial. Então, é importante frisar essa recomendação de que sintomas respiratórios, quaisquer que sejam a sua natureza, devem motivar a procura para o atendimento. Mesmo para aqueles pacientes, eu escuto muito isso no consultório, doutor, eu tenho isso toda a primavera, agora é o clima, agora é o pólen, o ar está muito seco, ano passado foi a mesma coisa. Não se iludam, somente o médico é capaz de fazer essa diferença, de dar para você essa resposta. Se você tem sintoma respiratório, desde sintomas alérgicos, coceirinha na garganta, tosse seca, nariz que escorre, olho que coça, garganta que coça, falta de ar, chio no peito, mesmo que você seja asmático e tenha chio no peito, procure atendimento, porque pode ser Covid. E se for, o médico vai ser capaz de indicar o exame correto. Hoje há uma disponibilidade de exames na população e as pessoas podem, por conta própria, escolher o exame que vão fazer. A pessoa pode chegar lá, eu quero fazer esse. E aí ela escolhe o exame errado para o dia errado. E o resultado é um resultado ineficiente, ineficaz, não traz informação nenhuma. Então, a indicação do exame correto também é o médico que deve fazer. Por mais que a gente divulgue as indicações de cada exame, o que cada exame busca? É o anticorpo, é o DNA viral, é a pesquisa do antígeno. Por mais que a gente divulgue isso, a população não entende a melhor forma e quem está disponibilizando o exame, seja a farmácia, seja o laboratório, vai vender o exame que for contratado. Então é importante as pessoas procurarem atendimento com o mínimo de sintomas, para que rapidamente seja feito o diagnóstico, se eleja os recursos para tal, fazer exame ou não fazer exame, qual exame fazer, qual tratamento fazer. Nosso índice de sucesso é muito maior se for feito assim. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Dr. Pedro Compasso, hoje falando um pouquinho sobre as esperanças aí no tratamento da Covid-19.